Fala pessoal, aqui é do canal Prazer Bíblia, trazendo mais um vídeo da série Conhecendo a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Bem, o vídeo de hoje, pessoal, vai falar sobre esses livros históricos e vai aí falar pelo menos de 3 momentos distintos sobre esses períodos dos livros e dos personagens citados neles. Nós temos o período, o momento, conhecido como teocrático, que é o livro de Josué, Juízes e Ruth. Nós temos o momento monárquico, que são os livros de Samuel, de Reis e de Crônicas. E nós temos o momento da restauração, que foi aquele período das pessoas que voltaram do exílio, certo? Que é Esdras, Neemias e Esther. O livro de Josué. O livro de Josué vai falar sobre as batalhas que o povo precisou enfrentar para poder possuir a terra prometida, como também a distribuição dessas terras para as 11 tribos de Israel. Digo 11 porque a tribo de Levi não recebeu terra de uma localidade própria para poder possuir como as outras tribos de Israel. Vou estar mostrando para vocês alguns mapas para que vocês vejam um exemplo, o Rio Jordão, onde se sitiou algumas guerras, onde começou para que pudessem possuir a terra. Lembrando que ele foi um grande líder depois de Moisés, e escolhido por Deus também. O livro de Juízes. O livro de Juízes vai falar de um período onde a nação ficou sem uma liderança geral, como a teve com Moisés e Josué. Então, no livro de Juízes, a gente vai ter ali Deus levantando ou chamando, trazendo algumas pessoas para julgar algumas causas entre o povo e também para ir adiante em algumas guerras que continuou tendo contra os seus inimigos depois que eles possuíram a terra. Então, 3 personagens importantes, tem mais, mas pelo menos 3 personagens importantes desse período é Débora, Gideão e Sansão. Isso tudo aconteceu depois da morte de Josué. O livro de Ruth vai falar sobre a história de Noemi e sua família, que saem de Jerusalém e vai morar nas terras de Moabe. Nesse momento, em Jerusalém está tendo uma grande fome, por isso que Elimeleque, marido de Noemi, desceu para lá com seus 2 filhos e a sua esposa. Chegando lá, depois de certo tempo, Elimeleque morre. Os 2 filhos de Noemi, logicamente, cresceram, porém depois morreram também, mas já tinham se casado. Nisso, fica só Noemi, órfã, e Ruth e suas noras. Elas têm uma conversa, Orfa decide voltar para a casa de sua família, mas Ruth decide ficar com Noemi e voltar para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, lá encontra-se depois de um certo tempo com Boaz. Ruth acaba se casando com Boaz, que era um homem rico, e a partir desse casal vai vir a descendência de Davi. Vai ser a descendência de Davi, que vai ser a descendência dos reis de Judá, de Israel primeiro, mas depois de Judá. O livro de Samuel. O livro de Samuel vai falar sobre o nascimento de Samuel, a entrega de Samuel para o sacerdote Eli, para ele ser criado por Eli na casa de Deus, servindo a Deus, a chamada de Deus para Samuel ser profeta. Depois, Deus usa Samuel para ele ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Depois, Samuel unge Davi como rei de Israel e a sua descendência toda depois como rei de Judá. Então, vai falar basicamente sobre isso. É um livro muito importante. Em Samuel, vai ser uma mudança de paradigma com relação ao período de relacionamento de Deus com o povo. Josué, Juízes e Ruth, nós temos ali um tipo de período teocrático, onde Deus que mandava em tudo, Deus que fazia tudo, Deus que dava a resposta, mas a partir de Samuel, que o povo pede um rei, então vai mudar de essa perspectiva teocrática para uma perspectiva monárquica, que é o período dos reis de Israel. O livro de Reis. O livro de Reis vai falar sobre o reinado de Salomão, bem como a construção do templo com Salomão. Depois disso, Salomão morre. Aí Roboão assume o trono, porém ele aumenta os impostos. Com esse aumento, de maneira geral, o povo se rebelia contra ele. E Jeroboão acaba como sendo o rei de Israel e Roboão o rei de Judá. Depois disso, nós temos ali o livro A Continuação de Segunda Reis, que vai falar, logicamente, sobre os reis
de Israel e os reis de Judá. Lembrando também que nesse inteirinho de tempo que aparecem os dois grandes profetas, aparecem outros, mas dois grandes que são citados muito, que é Elias e Eliseus. E Eliseu, perdão. O livro de Crônicas. O livro de Crônicas vai falar sobre ali 9 capítulos falando sobre a descendência do pessoal das tribos, né? Depois disso vai falar também sobre Davi, vai falar muito sobre Davi, as conquistas, o exército, a separação, a adoração no templo, a separação para levitas, para os cantores, para os porteiros. E, segundo a crônica, vai falar ali sobre os reis de Judá. É bem importante notar essa perspectiva e essa diferença. Enquanto o livro de Primeira e Segunda Reis vai tratar histórias bem parecidas e semelhantes, e até algumas idênticas, porém, em crônicas, vai frisar mais na descendência do Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Então, não vai falar ali, segundo a crônica, não vai falar sobre os reis de Israel, vai falar sobre os reis de Judá apenas. Isso é bem importante. O livro de Esdras. Esdras vai ser aquele sacerdote, né, que vai voltar do exílio e vai ali reconstruir o templo, vai ajudar a reconstrução do templo. É bem conhecido por causa disso, o livro dele. O livro de Neemias. O livro de Neemias vai ser outro livro, outro personagem que vai vir também do exílio e vai vir agora para fazer o quê? A reconstrução do templo? Não. Ele vai reconstruir os muros de Jerusalém que estavam todos derribados. Lembrando que ele era copeiro do rei, né? Um cargo bem importante também naquela época. O livro de Esté. A história de Esté acontece entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, dentro desse time, ok? Então, Esté é aquela judia que foi escolhida para casar com um rei Assuero e depois teve ali um complô para matarem todos os judeus. Porém, pela ação de Deus, de Mardoqueu, ou Mordecai, e Esté também, o povo fez ali um grande jejum e Deus deu livramento ao povo judeu. Então ninguém morreu e, logicamente, Deus foi glorificado. Questão de tempo decorrido dessas histórias, desses livros que foram escritos, nós temos um período de 1000 anos, começando ali com Josué, até chegar ao momento de Esther, certo? Reforçando e lembrando que o último livro da Bíblia, ou do livro escrito dos judeus, é Crônicas. Então, lá vai começar com Gênesis e vai se encerrar em Crônicas, e não como é na nossa Bíblia evangélica, protestante, começando com Gênesis e encerrando em Malaquias. Então, essa é uma questão bem importante. Os escritores desse momento foi Josué, Samuel, Esdras, Neemias.